Olha só, estão surgindo mais dúvidas aí da parte de vocês, algumas questões ainda sobre o quadrado. Eu vou colocar um exemplo aqui, eu espero que através desse exemplo vocês consigam resolver, tá? É uma questão simples da gente resolver, olha só. Digamos que eu tenha esse quadrado aqui e não tenha a medida dos lados dele, mas em compensação eu tenho a medida da área, que é a região interna, né? Digamos que a área desse quadrado seja... Digamos que a área dele seja 64 metros quadrados, tá? A área interna. E eu queira saber quanto mede o lado desse quadrado. Ou seja, eu sei a área, mas não sei a medida do lado. Lembra que para calcular a área, a gente multiplica lado vezes lado, né? As duas medidas. Então vamos lá, como é que eu vou calcular a medida desse lado? Vou chamar o lado de L. Tá? L. Eu sei que L vezes L, lado vezes lado, vai me dar a medida da área. Só que eu já tenho a medida da área, então essa área vai ser quanto? 64. Então, lado vezes lado, que é a medida da área, vai dar quanto? 64. Muito bem. Aí daqui eu vou tentar descobrir qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64. Qual seria esse número? Dá para fazer de cabeça, mas se tu não conseguir fazer de cabeça, esse número que eu estou atrás, que é o L, ele vai ser a raiz quadrada de 64. Número que multiplicado por ele mesmo dá 64, esse número equivale à raiz quadrada de 64. Qual é a raiz quadrada de 64? É 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Se fosse, por exemplo, 25, qual seria a raiz quadrada de 25? Seria 5, porque 5 vezes 5 é 25. Se fosse raiz quadrada de 16, seria 4, porque 4 vezes 4 dá quanto? Dá 16. No caso da questão aqui, o L vale quanto? 8 metros, tá? Então a medida desse L é 8 metros. Por que 8? Porque quando tu multiplica 8 vezes 8 dá 64, que é a área do quadrado. Tá bom? Espero que com esse exemplo vocês consigam resolver, se eu não me engano, a última questão aí do material de vocês, tá bom? Um abraço.